Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho aqui. Hoje o vídeo vai ser naquele formatinho de live que de vez em quando eu trago aqui pra ti. Então, eu tenho aqui mais ou menos roteirizado no notebook que vai me acompanhar no vídeo de hoje. Vocês vão ver também eu tomando uma aguinha, que eu gosto bastante. A voz pode dar uma falhadinha, porque como eu vou seguir falando na continuidade, aqui também eu tô com uma irritaçãozinha na garganta, até em função aí dos festejos de carnaval, tudo mais, tá? Mas não se preocupem que a dinâmica vai ser ótima e o conteúdo vai ser de qualidade, beleza? Vamos falar um pouquinho então aí dos perfis dos servidores carnavalescos, digamos assim, servidor. Bom, o carnaval, como todo mundo sabe, é um feriado aí, é um momento épico em todos os anos no Brasil, porque é uma das maiores festas do mundo. O carnaval ele é comemorado aí no mundo inteiro. Cada tradição, cada cultura aí com as suas dinâmicas, mas no Brasil ele é um dos feriados e uma das festas mais características da cultura brasileira. Como todos bem sabem, o carnaval aí são 2 dias, na segunda e na terça, beleza? Mas ele já é comemorado desde sábado, né, anterior, e tem ainda no outro dia, quarta-feira de cinzas aí para os foliões darem uma descansada. Eu sei que tem toda uma questão religiosa também envolvida na questão do carnaval, mas na prática é isso que acontece. É um feriado de 4 dias aí, que é feita muita festa, e tem mais meio turno aí para as pessoas poderem descansar, beleza? Bom, e como eu disse, uma tradição no Brasil, um evento global que acontece aí no mundo inteiro. E o que acontece? Muita gente acaba descontrolando a grana nesse período, por alguns motivos que eu vou trazer aqui para ti, servidor. Eu notei em diversos estudos que eu fiz que existem aí mais ou menos 4 cenários possíveis para o pessoal que sai para o evento do carnaval, que vai tirar umas férias no carnaval, ou que vai viajar no carnaval, ou que simplesmente vai curtir o carnaval na sua própria cidade. E eu cheguei aos seguintes resultados. Existem 4 cenários e 4 tipos de servidores possíveis. Existe o servidor que se planejou para esse evento financeiramente, emocionalmente, todos os planejamentos possíveis e cumpriu esse planejamento, então ele planejou e seguiu. Existe o perfil que planejou realmente, também fez todo o planejamento, pensou, poupou dinheiro com antecedência, reservou as coisas, fez tudo o que era possível, porém ele não cumpriu, né? Existe também aquele que não planejou a festa em si, o carnaval, a viagem, tudo, mas ele conseguiu se segurar bem. Ele conseguiu dar aí uma segurada no evento em si. E existe o quarto tipo, que aí eu vou trocar os dedinhos. Existe o quarto tipo, que é aquele que não planejou e deixou a vida acontecer. Aí ele não planejou e também se perdeu nas finanças, beleza? Tem esses 4 tipos aí. A gente vai falar sobre cada uma delas, o que é bom, o que é ruim em cada uma delas, como a gente pode se precaver, o que a gente pode fazer para dar uma melhorada aí na nossa situação, talvez para o próximo ano ou para as próximas festividades aí que vão ter ao longo do ano de 2023, servidor. Top? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente dar continuidade. Então tá. Vamos lá. O primeiro perfil, como eu te disse, é aquele que se planejou com antecedência, se planejou aí o itinerário da viagem, fez reserva em hotel, tudo, e cumpriu tudo. Foi lá, tinha um limite de gastos, levou determinada quantidade de dinheiro para gastar, beleza? Conseguiu gastar aí, fazer uma divisão de gastos diário, quanto vai gastar no sábado, no domingo, na segunda, na terça, beleza? Conseguiu cumprir tudo o que foi estabelecido no planejamento dele. E esse servidor, o que ele tem de benefício? Bom, se planejou e cumpriu, conseguiu seguir aí dentro da rotina que ele mesmo estabeleceu. Na verdade, esse servidor está de parabéns por ter conseguido, porque realmente quem consegue fazer isso é uma exceção dentro dos brasileiros. Como eu já disse aqui em diversos vídeos anteriores, os brasileiros têm uma dificuldade imensa de fazer um planejamento e, sobretudo, seguir esse planejamento. A questão do fazer o planejamento é uma questão cultural. O brasileiro, ele não tem a cultura de se planejar, de se organizar.
E a questão de cumprir o que foi planejado aí entra numa questão de mindset também, que normalmente a gente não tem, por exemplo, na nossa educação básica, nem nada nesse sentido, servidor. Beleza? Então, quando o servidor consegue planejar e cumprir o planejado, esse servidor está muito de parabéns por ter conseguido, mas esse vídeo aqui, infelizmente, não é para ti, servidor. Na verdade, eu te agradeço por ter assistido até aqui e peço que tu já dê o like no vídeo e siga assistindo aí pra gente pra dar uma fortalecida no canal. Mas esse vídeo não vai ser pra ti, porque se tu conseguiu seguir tudo, eu só tenho os parabéns pra te dar, servidor. Tu que conseguiu planejar e cumprir o planejamento, infelizmente, pouca coisa tu vai conseguir retirar desse vídeo aqui. Talvez tu consiga retirar alguma coisa para ajudar outras pessoas de uma forma melhor ainda, beleza? Então, já compartilha o vídeo aí, bota nos comentários aqui pra mim se tu já planejou e cumpriu o teu planejamento. Bota, na verdade, aqui pra mim nos comentários também qual perfil tu foi esse ano aí no carnaval. Tu planejou e cumpriu, planejou e não cumpriu, não planejou, mas se segurou, ou não planejou e deixou a vida te levar. Vamos conversar então agora sobre o segundo perfil. Aquele perfil de quem planejou e não cumpriu. Bom, aqui se abriu uma janela, uma ótima oportunidade, servidor, para tu te aprimorar. Por quê? Na verdade, tu vai conseguir te entender um pouco melhor. Tu vai poder fazer um processo aí de reflexão comportamental, mental, efetivamente, para tu entender o porquê que realmente tu não conseguiu cumprir aquele planejamento. Por que tu não fez? Exatamente. Se tu planejou, que já é a parte mais difícil, mais complexa mesmo, que é tu parar, pensar em tudo que vai acontecer, planejar os dias aí que tu vai ter que gastar, quanto tu vai poder gastar por dia, reservar um hotel, reservar uma casa, planejar o custo da viagem, tudo. Tu fez o planejamento, beleza? Tu conseguiu te planejar para tudo isso, que é o mais difícil, é o mais complicado, tu tirar tempo para fazer isso, é o que a maioria das pessoas não fazem. Agora tu só precisava cumprir e tu não conseguiu, servidor. Por que isso? Por que tu não conseguiu? O que te afetou? Foi a empolgação, talvez o carnaval, que fez tu gastar mais do que tu devia ali naqueles dias? Foi a influência de outras pessoas, talvez? O medo de não querer gastar muito e parecer mesquinho, mão de vaca, alguma coisa nesse sentido? Foi uma questão interna ou externa? Se foi uma questão mais externa, como medo de parecer mesquinho, influência de outras pessoas, deixa eu te dar um conselho aqui, servidor. Não te apega nisso. Busca não te apegar nesses fatores externos. Porque independente do que tu fizer, as pessoas vão falar de ti. Se tu fechar a mão, economizar, ou não fechar a mão, mas cumprir o teu planejamento para tu te divertir de uma forma adequada, as pessoas vão dizer daqui a pouco que tu é mesquinho, que tu é mão de vaca, que tu não quer gastar. Agora, se tu gastar demais, as pessoas também vão dizer, olha, ele se descontrolou, gastou tudo, gastou mais do que devia, tá ostentando sem ter dinheiro para gastar, sabe? Então, realmente, as pessoas, os fatores externos, a gente precisa dar muito menos importância, porque a gente não tem controle do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. A gente não precisa ter medo de parecer alguma coisa, a gente precisa ser. E se tu te planejou, e por mais que tu tenha um orçamento limitado, digamos que tu foi aí para os 4 dias de carnaval e tu podia gastar R$50 por dia. Só tinha R$200 para passar o carnaval, tu só podia gastar R$50 por dia. Tudo bem. Se tu te planejou, priorizou aquilo que tu tem mais vontade de fazer, vai lá e fez, eu tenho certeza que no final tu vai estar extremamente grato por ter conseguido cumprir aquilo ali e ter se divertido aí com um orçamento mínimo, servidor. Tenho certeza absoluta disso. Então a gente não pode se apegar no que os outros vão pensar da gente, beleza? A gente precisa fazer o que a gente realmente tem vontade e o que a gente planejou. Show? Então assim, ó, o que tu vai fazer? Tu vai realmente agora parar um tempinho para refletir, servidor, se essa é a tua situação, se tu te planejou e não conseguiu te controlar e não conseguiu cumprir o teu planejamento, para e reflete. Qual é o ponto mais importante? Por que tu não conseguiu? O que te afetou? O que tu sentiu cada dia? Por que tu extrapolou o limite do teu orçamento? Por que tu extrapolou o limite aí dos teus horários? Daqui a pouco tu estabeleceu que daqui a pouco iria, nem sempre a questão é financeira, que tu iria daqui a pouco dormir, curtir aí até uma meia-noite, 1h, 1h30, e chegar em casa e deitar até umas 2h30, 3h da manhã, para daqui a pouco no outro dia de manhã tu ir curtir uma praia, sei lá, umas 8h30, 9h, 10h.
e daqui a pouco tu não conseguiu, te extrapolou na festa, foi até 5, 6 da manhã, e aí foi acordar lá 1h30, 2 da tarde, aí tu já perdeu o dia de praia, daqui a pouco isso vai te causando algum tipo de angústia. O planejamento que eu tô trazendo aqui para ti não é só o financeiro, beleza? O financeiro é muito importante, a questão da grana é extremamente importante, ter a grana sob controle é fundamental, mas não só. Teu planejamento ele vai além da questão financeira, às vezes é uma questão comportamental e prática, show? Então também, reflete aí o que fez tu não conseguir seguir o teu planejamento de verdade e agora tu vai traçar outro plano, servidor. Vai traçar outro plano para quê? Para tu, se for uma questão financeira, ajustar o teu orçamento, se for uma questão comportamental, para tu ajustar o teu comportamento para uma próxima ocasião, para um próximo feriado, para uma próxima viagem, para um próximo evento que tu for participar e tu vai te planejar, beleza? Tu vai verificar aí dentro das tuas condições como tu vai fazer para tu entrar nos eixos novamente, servidor. Essa é a janela de oportunidade. É uma janela para a gente conseguir se aprimorar, beleza? Para a gente conseguir realmente fazer as coisas do nosso modo, a gente conseguir lapidar as nossas qualidades e tentar aí substituir os nossos defeitos por uma situação um pouco mais favorável. Show de bola? E aquela coisa, se tu fugiu pouco do teu planejamento, vai ser mais simples esse processo de reflexão e melhoria. Agora, se tu fugiu muito, se tu extrapolou muito aí do teu planejado, teu processo de melhoria e de adaptação vai ser um pouquinho mais complexo. Mas é extremamente possível e é nesses momentos aqui, nesses pontos de inflexão que a gente vai realmente evoluir de uma forma muito grande. Quando a gente detecta um erro, quando a gente detecta que a gente não foi muito bem naquilo que a gente estava se propondo, aí sim, nesse momento é quando a gente tem uma maior carga de evolução, servidor. Show de bola? Bota aqui para mim então nos comentários se tu é esse perfil e o que tu vai fazer aí para melhorar, servidor. Show de bola? Vamos dar continuidade então, que eu vou mais numa aguinha aqui. Bom, conversado sobre esses dois perfis aí, que são os perfis que se planejaram. Um planejou e cumpriu. Meus grandes parabéns para ti, servidor, de verdade, porque é muito difícil, como eu disse. Tu é uma exceção realmente dentro dos servidores públicos, dentro dos brasileiros em si, beleza? Aí aqui a gente vai pegar uma outra parcela também dos que se planejaram e que infelizmente não conseguiram cumprir. Isso também é isso é muito comum, na verdade, diferentemente do outro, que é muito raro. Esse aqui é muito comum. As pessoas aí até eventualmente se planejam, mas na hora de executar o planejamento, as coisas saem um pouco do controle, beleza? Aí tem muito uma questão de mindset, uma questão de autoconhecimento, entre outros. Show de bola? Então vamos agora conversar um pouquinho sobre o terceiro perfil, que é o seguinte: aquele que não se planejou, ele não fez nenhum tipo de planejamento, foi para viagem, para festa, para o evento, mas ele conseguiu se segurar, ele conseguiu dar uma seguradinha. Como é que isso funciona normalmente? Normalmente não é agradável, beleza? Eu já fiz isso, realmente eu não acho legal, porque parece que tu não curte o momento. Tu tomou uma decisão meio que impulsiva de ir naquele evento, de ir para aquela viagem, para aquela situação, e eventualmente tu vai virar o chato da viagem. Por quê? Porque daí sim, tu foi para a viagem, mas tu não quer gastar. Tu foi fazer um tipo de... Tu vai curtir aí, por exemplo, o carnaval ou qualquer outra festa, e tu foi sem planejamento, então agora tu vai querer economizar em outras coisas. Porque tu não tem planejado o que tu quer, tu não priorizou o que tu quer fazer e o que tu não quer fazer, beleza? Tu vai virar o chato da viagem, porque tu não vai querer fazer nada, tu não vai querer gastar. Às vezes as pessoas que vão contigo vão querer ir num restaurante, vão querer ir em algum lugar, e tu não vai querer ir, ou tu vai ficar cheio de dedos para ir, porque tu precisa economizar, porque tu não te planejou. Aí sim tu vai virar o mão de vaca, o mesquinho, né? Vai ser chamado aí desses termos, mas tu não vai curtir. Tu ser chamado desses termos não é o problema. O problema é tu curtir a viagem. Tu tem que conseguir curtir aquilo que tu te propôs. E quando tu não te planejou, fica bem ruim mesmo. Eu, por exemplo, tenho um exemplo meu, uma vez, que eu já fiz isso, como eu já disse, algumas vezes. Hoje eu busco não fazer mais, e a maioria das vezes eu consigo não fazer. Hoje eu me planejo até com bastante antecedência para as viagens, consigo mais ou menos montar aí um itinerário, um planejamento do que eu vou fazer em cada dia,
mais ou menos quanto que eu posso gastar em cada dia, né? Claro que às vezes a gente se extrapola um pouquinho, como eu disse, é comum a gente sair um pouquinho do planejamento, mas teve uma situação, uma viagem que eu fiz para Gramado. Gramado é uma cidade da Serra aqui gaúcha, do Rio Grande do Sul, uma cidade linda, uma cidade que às vezes neva quando está muito frio, beleza? Só que seguinte, alguns anos atrás eu resolvi ir para Gramado, mas eu, mesquinho, mão de vaca, meio impulsivo, não quis pagar pedágio. Eu queria economizar nos pedágios. E resolvi traçar uma rota pelo aplicativo, né, de GPS, que não tinha pedágio. Foi uma das piores viagens que eu fiz. Ele me mandou ir por um caminho de terra batida. Ele mandou, tinha muita subida, muito buraco, muito quebra-mola, muito tudo. O lugar, o trajeto foi muito mais extenso do que ir pelo trajeto principal, digamos assim. Então, só em combustível eu tenho certeza que eu gastei mais do que eu gastaria com os pedágios. Isso é certeza absoluta, porque acho que é 2 pedágios para ir e 1 para voltar, se eu não me engano. Ou o contrário. Só para ir na viagem, eu tenho certeza que eu gastei mais gasolina do que eu gastaria com os pedágios. A diferença entre, né, o combustível que eu gastaria para ir pela rota principal e pela rota que eu fui. Além disso, deu uma detonadinha no carro. Sujou o carro. Eu levei muito mais tempo para chegar lá. E como eu já disse, o tempo é um dos bens mais preciosos. Eu podia estar curtindo lá, mas eu resolvi fazer essa economia burra, digamos assim. Eu já fiz um vídeo também aqui sobre economias burras e essa foi uma delas, beleza? Por quê? Porque eu não me planejei com antecedência. Eu não pensei nos pedágios, eu não botei os prós e os contras de fazer uma rota alternativa. Não houve planejamento nenhum. Eu simplesmente resolvi ir para Gramado e eu queria economizar no pedágio, beleza? Foi um gasto, essa segurada de gastos que eu dei não serviu, fez eu me sentir mal porque eu perdi tempo, acabei perdendo dinheiro também, beleza? Fez dar uma detonadinha no carro, sujou todo o carro, entre outras situações. E aí tu já chega lá com pressa e aí as coisas podem acontecer fora do que a gente está previsto, a gente quer fazer as coisas de uma forma muito mais rápida, que podem sair do controle, entre outras situações, servidor. Então veja, eu já passei por isso. Acontece, beleza? Mas hoje, a melhor prática que eu recomendo aqui é que tu planeje, servidor. Tu precisa planejar a tua viagem com um pouco de antecedência. Por exemplo, a gente vai, eu e a minha esposa, para a Serra Gaúcha aí, todo inverno, não todo inverno, os 3 meses, né? Mas todo período de inverno ali, todos os anos, a gente vai pelo menos passar um final de semana. Mas eu não vou deixar para olhar, para pesquisar essa viagem lá em junho. Eu já a partir de abril ali, terminou as férias de verão, eu já começo a dar uma olhadinha para ver se tem hotel, para se planejar, para ver se eu acho algum cupom de desconto na internet, alguma coisa com cashback, beleza? Já vou olhando as datas, qualquer coisa dentro de datas aí específicas, como Dia dos Namorados ou férias de inverno ali escolares, normalmente o preço aumenta, então tudo isso a gente bota no ponto do lápis, a gente vai fazer uma consideração. Isso é planejar. Isso é planejar. Claro, se tu vai acompanhado, tu vai ver com outra pessoa se ela quer fazer algum passeio específico, porque também não pode ser voltado só para uma pessoa, precisa ser para os dois. Então, normalmente a gente faz esse planejamento. Hoje eu faço esse planejamento, mas há um tempo atrás eu não fazia, beleza? E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, como eu dei no meu exemplo, de gastar mais realmente do que precisava por ter feito aí uma escolha para poupar gastos, beleza? Para tentar se segurar quando eu não planejei. Uma compensação. Não rolou, beleza? Servidor, se tu tá nesse caso, tu não te planejou e agora tu quer se segurar, beleza? Para tu evitar isso, como eu disse, planeja antes, beleza? Planeja antes para que tu possa te permitir na tua viagem. Tenho certeza que tu vai curtir muito mais a tua viagem. Se tu fizer no planejamento, mesmo que tu gaste um pouquinho mais aqui, tu vai conseguir economizar em outra situação. Vai mais ou menos sair elas por elas, tu vai gastar mais ou menos o mesmo que tu gastaria se tu não te planejasse, ou até menos, na verdade. Então, tu vai curtir mais, tenho certeza. Essa curtição aí que tu vai conseguir fazer na tua viagem, no teu evento, no carnaval do ano que vem, vai permitir que tu tenha mais qualidade de vida, servidor. E esse é um ponto muito importante. Se tu é uma pessoa que tem essa característica de não planejar e depois querer te segurar, ou na verdade que tu tem essa característica apenas de conseguir te segurar, servidor,
Quando qualquer situação surge, tu consegue te segurar, independente do que as pessoas vão pensar. Isso é uma característica boa, beleza? Falta só a outra parte. Porque imagina onde é que tu vai poder chegar se tu já não tem problema que as pessoas te chamem de mão de vaca, de mesquinho. Tu não te importa com o externo, tu te importa com o interno. Tu te importa com a tua situação financeira. Só tu não planejou para fazer a viagem. Imagina se tu te planejasse, servidor. Aí sim tu vai conseguir elevar isso de uma forma exponencial e vai conseguir economizar muito dinheiro e fazer umas viagens, fazer aí qualquer tipo de curtição de uma forma muito melhor, servidor. Muito melhor. Então tu vai chegar muito mais longe, tenho certeza. Beleza? Apenas com essa mudança aí no teu perfil, que é fazer o planejamento. Show de bola? Então me conta aqui, servidor, se tu foi um dos que não se planejou e tentou te segurar no carnaval aí e acabou dando algum problema. Ou não, se tu não te planejou, mas te segurou no carnaval e deu tudo certo. Conta aqui pra mim nos comentários, show? Show de bola. Toma mais uma aguinha aqui então, pra gente se encaminhar pro último perfil, que aqui o buraco é mais embaixo. Vamos lá então. Existe agora o quarto perfil, servidor, que é o seguinte: o perfil do servidor que não se planejou e mesmo assim se perdeu, nem tentou se segurar. Aqui é o que acontece, aqui é onde estão a maioria dos servidores, a maioria dos brasileiros em geral. Como eu disse já em outros vídeos, em outros posts lá das outras redes sociais, o brasileiro tem esse mau hábito de não se planejar, de fazer as coisas impulsivamente e não dar bola para as consequências. Deixa a motinha passar. E não dar bola para as consequências. Então a pessoa não se planejou para ir para um carnaval, mas recebeu um convite ou na vibe aí de todo mundo tá curtindo, tá participando do carnaval, a pessoa vai para uma praia ou vai curtir o próprio carnaval sem ter feito um planejamento. Daqui a pouco nem tem dinheiro, bota no cartão de crédito ou bota aí, faz um empréstimo para conseguir curtir vários dias. Pior coisa que tem, servidor. Não se planejou e não fez questão nenhuma de se segurar. Aqui existem muitos problemas, vai desde um problema organizacional, de planejamento realmente, passando por uma questão daqui a pouco de procrastinação, pode passar também aqui por uma questão de mindset, de ter que se sentir incluído, uma questão de autoestima em si, beleza? E o reflexo, a consequência disso vai ser uma piora de todos esses fatores, com também, muito possivelmente, uma consequência financeira, uma dívida, um gasto excessivo, beleza? Um descontrole geral financeiro, beleza? Ou seja, perdeu, a grana não está mais sob controle, a grana está agora de forma descontrolada, o que a gente não pode deixar acontecer, servidor. E aqui a gente precisa fazer diversas reflexões sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa sair dessa zona. Servidor, coloca aqui para mim sem medo de ser criticado, julgado, nem nada disso. Mas se tu foi desse servidor que não se planejou e se perdeu aqui nas festas de carnaval, bota aqui pra mim que eu vou te ajudar, servidor. Beleza? Mas assim, ó, é preciso fazer agora um processo de reflexão muito poderoso, servidor. Muito poderoso. Eu sugiro que tu tire um retiro aí, consiga tirar um final de semana, um dia ou dois, aí, pra tu fazer essa reflexão, pensar realmente no que importa pra ti, servidor. Beleza? Botar na ponta do lápis aí o que aconteceu, por que tu te sente assim, por que tu acha que tu precisa agradar alguma pessoa, ou por que tu acha que tu precisa se inserir em determinadas festividades, mesmo quando tu não tem alguma condição, por que tu tá se pagando com antecedência, por que daqui a pouco Opa, me perdi aqui. Por que tu acha que a recompensa tem que vir agora e o trabalho tem que vir depois? Porque quando tu pega um empréstimo para curtir carnaval, fazer uma viagem, tu tá pegando a recompensa antes e tu tá prometendo que tu vai trabalhar depois para pagar aquilo. E isso não é o correto. O correto é tu trabalhar antes, planejar antes, poupar antes, fazer o esforço antes e depois vir a recompensa. Esse é o processo natural das coisas. Por que tu tá invertendo ele? Tem uma questão psicológica por trás, tem uma questão comportamental, emocional, realmente, ou é só mau hábito? Isso tudo tu precisa parar, servidor. Realmente parar e refletir, beleza?
tem que tentar achar qual é a tua falha realmente, qual é o teu ponto aí que está te impedindo de tu prosperar aí financeiramente, organizacionalmente, digamos assim, na questão dos teus hábitos, servidor. Vamos fazer essa reflexão, beleza? Te compromete em fazer essa reflexão, lista aí os pontos mais específicos, lista o ponto que tu tá realmente deixando a desejar, pensa aí profundamente dentro de ti na solução desse ponto. Se tu não tiver uma resposta específica, um ponto, pode me chamar, colocar aqui nos comentários se tu quiser, ou me chama lá no privado, no Instagram também, lá no @grana sob controle oficial, beleza? Pode me chamar lá pra gente dar uma conversada, que eu consigo te ajudar com tudo isso, servidor. Eu consigo te ajudar com tudo isso, beleza? Pode me chamar lá. Como eu disse, o meu objetivo aqui, o meu legado, é levar conhecimento financeiro e tirar as pessoas dessa situação. E se tu passou por isso nesse carnaval, se já passou isso por outros carnavais nessa situação, muito provavelmente o próximo vai acontecer a mesma coisa. E eu não quero que isso aconteça, servidor. Beleza? Então vamos dar uma conversada, vamos dar uma pesquisada sobre isso. Bota na ponta do lápis aí quais foram os teus erros, quais foram os teus acertos e o que tu vai fazer para mudar esses teus erros, para tu não cometê-los novamente, beleza? Se tu quiser compartilhar isso comigo lá no privado, pode ser. Se tu quiser colocar aqui pra gente fazer uma discussão aberta sobre o assunto aí, se tu quiser te usar como exemplo aí, pode colocar aqui nos comentários também, que a gente vai seguir nessa conversa, servidor. Show de bola? Mas esses são os 4 perfis, beleza? Eu realmente espero e busco aqui com esse vídeo fazer com que cada vez mais pessoas consigam atingir aí o perfil nível 1, que é aquela pessoa, aquele servidor que se planeja e consegue cumprir o planejamento, que vai entrar, vai passar o carnaval aí de uma forma extremamente segura, com bem-estar, fazendo aquilo que foi planejado, aquilo que realmente ele priorizou, porque muitas vezes a gente vai fazer uma viagem, servidor, e existem 1 milhão de coisas para fazer, existe 1 milhão de lugares para conhecer, só que a gente tem o orçamento limitado, a gente não tem um cartão Black ilimitado que a gente pode usar, até porque a gente muitas vezes não tem uma renda ilimitada também, a gente tem uma renda limitada, a gente tem um valor guardado, a gente tem as nossas economias, então a gente tem um valor que a gente pode gastar. Então eu não consigo ir, por exemplo, para Gramado e querer fazer todos os passeios, conhecer o melhor fundi, conhecer o museu de cera, conhecer não sei o que, conhecer não sei o que, não sei o que, aquele outro, fazer tudo. Eu não vou ter condições, nem tempo para fazer tudo isso, porque eu não tenho aí 1 mês para conhecer tudo, e eu nem sei se 1 mês conhece tudo. Eu vou ter 2, 3 dias, 4 talvez, beleza? Eu não vou ter orçamento para conhecer tudo, porque são muitas vezes atrações caras, então a gente precisa priorizar o que a gente quer. Nessa viagem eu quero conhecer tal e tal e tal coisa. É uma coisa que eu tenho muita vontade, beleza, na próxima eu conheço outras, não tem problema. Mas tudo é questão de planejamento e questão de priorizar os nossos objetivos, servidor. Show? O que mais? Como eu disse, tentar migrar a maioria dos servidores, o maior número de servidores que eu conseguir para esse perfil, essa característica de nível 1, que é realmente se planejar e conseguir cumprir, beleza? Mas mais do que isso, servidor, mais do que conseguir te levar para o nível 1, eu quero o quanto antes, o mais rápido possível, conseguir te tirar desse nível 4, que é não se planejar e realmente perder o controle total das finanças. É te tirar pelo menos desse nível e te botar um nível acima. Ou fazer, no mínimo, tu conseguir se segurar quando tu não planeja, mas muito mais que isso, fazer com que tu te planeje. Porque quando tu te planeja, tu já começa melhor. E aí, qualquer deslize, normalmente as consequências desses deslizes são menores quando há um planejamento, beleza? Então é isso, servidor. Esses são os 4 perfis aí que eu identifiquei dos servidores públicos no pós-carnaval. Eu realmente espero que a maioria das pessoas que me assistam aqui não estejam aí nos perfis mais complicados, digamos assim, que estejam mais na ponta aí desse iceberg, que é a questão do conhecimento financeiro, do mindset, de realmente ter bons hábitos financeiros aí para curtir qualquer tipo de evento, sobretudo o carnaval, que é um evento longo de 4 dias, que normalmente as pessoas ganham esses 4 dias aí de folga, de férias, conseguem aproveitar esses 4 dias. Eu espero que tu consiga realmente
aproveitar de uma forma saudável e de qualidade, servidor, beleza? Bom, acho que é isso. Eu realmente fico muito feliz que tu tenha me assistido até aqui, que a gente tenha batido esse papo aqui, cabeça sobre os perfis de servidores aí, perfis carnavalescos financeiros dos servidores aí no pós-carnaval. Show, espero que tu tenha curtido teu carnaval de uma forma segura, saudável, beleza? Peço aqui que tu já deixa o like no vídeo, isso ajuda a gente a crescer, beleza? Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, é muito importante a tua inscrição e que tu ative o sininho para que tu possa receber aí as atualizações mais recentes do canal nas quintas e nos sábados. Show? Comenta aqui embaixo, vamos abrir essa discussão aí sobre esses perfis, como a gente melhorar, quais são aí as melhores práticas financeiras para que a gente consiga realmente sair de uma situação financeira desconfortável e ir cada vez mais rumando a situação financeira mais confortável e adequada, beleza? Compartilhe esse vídeo aqui com os teus colegas servidores que precisam de uma dica financeira, que precisam aí se controlar da grana para não deixar extrapolar aí nos eventos, nas férias, nas viagens. Show? E é isso aí. Eu agradeço por tu ter me ouvido até aqui e te espero no próximo vídeo, servidor. Então tá. Até lá.